Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e, conforme prometido, eu voltei aqui depois de ter assistido Tremembé inteira. Então vamos falar neste vídeo aqui com spoilers sobre a série, porque eu tenho vídeo de primeiras impressões, então caso você não tenha assistido ainda a série, quer saber se vale a pena, vou deixar aqui nos cards pra vocês esse vídeo. Aproveite e se inscreve aí se você é novo por aqui, deixe seu like, seu hype, enfim, o que você quiser. Tremembé chegou até nós como 5 episódios que vão desenvolvendo aí uma narrativa real sobre pessoas que cometeram crimes muito graves e estão presas em Tremembé, né? Ou estavam, né? Como a maioria das pessoas da série estavam, não estão mais. As histórias são todas baseadas em histórias reais e eu fui numa exibição onde o Ulisses e a Vera, o Ulisses é um dos roteiristas, né? E ele escreveu o livro que baseou a história. E a Vera é diretora, e o Ulisses comenta, né, que as histórias que são retratadas na série, elas todas aconteceram, mas eles não sabem exatamente qual foi o diálogo. Por exemplo, eles sabem que, sei lá, máquina X quebrou e de Sandrão vai arrumar a máquina. Só que eles não sabem o que Sandrão conversou com Suzane naquele momento, então eles tiveram que ficcionalizar. Mas a base pro que acontece é real. Se vocês procurarem também, não quiserem ler o livro, procurarem notícias, vocês vão encontrar notícias de todos esses casos, tipo, que vão acontecendo ali ao longo da série. Sei lá, por exemplo, o negócio das máquinas de costura, isso aconteceu, entendeu? Da separação da Suzane com a Sandrão, enfim. Então, os fatos que são retratados na série, eles aconteceram, mas algumas coisas, obviamente, precisam ser ficcionalizadas, assim como qualquer série ficcionalizada baseada em uma história real, né? Porque não tem como saber todos os pormenores das situações para serem retratados ali, a menos que seja um documentário, né? Com o que se tem conhecimento. Mas, enfim. Aí nós vamos acompanhando eu ia dizer a trajetória, né? Não sei se trajetória seria uma palavra adequada, mas a gente vai acompanhando ali os acontecimentos com base nos crimes, né? Que os protagonistas, entre aspas, ali da história cometeram, né? Então, o primeiro episódio a gente tem a Suzane, né, von Richthofen, que eu já tinha comentado sobre ela aqui no vídeo das primeiras impressões, porque esse primeiro episódio eu já havia assistido. Quero aproveitar e quero enaltecer mais Marina Rui Barbosa nesse papel, tá? Porque, como eu falei no vídeo do primeiro episódio, eu não acho ela tão parecida, assim, fisicamente, com a Suzane. Eu acho que elas têm traços bem distintos, assim. Só que a interpretação da Marina ficou tão boa, mas tão boa, cara, que eu acreditei muito que ali na minha frente era a Suzane von Richthofen. Ela tem aquele olhar dissimulado, né? E a postura, a forma até de fechar a boca, de sorrir, de olhar para as pessoas, de repartir o cabelo. Então, isso, claro que obviamente tem um pé ali da galera da caracterização também, né? Mas o trabalho da Marina, sensacional, de verdade mesmo. Pra mim, é o melhor papel da carreira da Marina. E até porque, assim, a Marina, gente, ela é uma atriz muito bonita, né? Então ela sempre traz, assim, um quê de linda, glamurosa, assim, pros papéis dela. E ali, ela tava na medida certa. E nós vimos o quanto a Suzane é manipuladora, cara. E é muito louco, porque ao longo da série, a gente vai percebendo que algumas pessoas... Gente, eu não tô diminuindo o crime de ninguém, tá? Todo mundo tem que pagar pelos crimes e fizeram merda e coisas horríveis, não é isso? Mas o que eu quero dizer é que algumas das pessoas que estão presas ali, a gente vê que eles fizeram uma coisa errada na vida ali, né? Cometeram esse crime. E foi um negócio de ocasião, sabe? Tipo, cometeram esse crime ali por um motivo X, né? Porque tal coisa aconteceu e foi isso. Só que daí na prisão, enfim, né, eles são pessoas normais. E a gente vê que a Suzane, cara, ela manipula todo mundo. Isso é uma coisa muito louca, cara. Ela manipula todo mundo. Todo mundo, gente. Chegou num ponto que o Gugu deu as máquinas de costura pra ela recomeçar a vida quando ela saísse da prisão. Tipo, uma coisa muito doida, cara. Ela manipula absolutamente todo mundo, num ponto que, assim, os agentes penitenciários defendem ela, né? Todo mundo tem ela ali como meio que uma diva. E ela, cara, ela sabe exatamente as peças que ela tem que mexer para as coisas funcionarem a favor dela. Isso é uma coisa muito louca, cara. Que maluquice, assim. Fiquei muito impactada com o poder de persuasão e manipulação da Suzane. E pra mim isso se destacou muito na série com relação aos outros, né? Porque, por exemplo, a gente vê a Elise, né? Vamos tirar a Elise aí de exemplo. A gente tem o episódio dela também, que é o segundo. E a Elise foi um caso que ela sofreu abuso, né? Do marido dela. E que, enfim, ele traía ela também, e ele cometia abusos físicos e psicológicos contra ela, e enfim, né, daí ela foi e ela matou o marido, né, alegando legítima defesa, e enfim. E aí, a gente vê a Elise na prisão, cara, ela é uma pessoa normal, assim, sabe, tipo, claro, ela tem os estresses dela ali, né, dada a convivência com as pessoas e tudo, só que você vê ali nas conversas da Elise que ela é uma pessoa muito mais normal, assim, ela não é manipuladora que nem a Suzane é.
Então, pra mim foi muito impressionante isso, assim, de um modo geral. A gente tem também ali o foco, né, além da Suzane, dos irmãos Cravinho, e da Elise, dos Nardoni, né, que também é absolutamente bizarro. Cara, eu fico transtornada que o Alexandre passou o tempo inteiro na prisão, assim, batendo o pé que ele não tinha feito aquilo, gente. Meu filho, você acha que foi quem? Entrou o fantasminha camarada no teu apartamento e tacou tua filha pela janela, pelo amor de Deus, né? Olha, não, assim, ó, a cara de pau é uma coisa muito louca, E ele passou o tempo inteiro batendo o pé que ele era inocente, o que é muito louco. O cara construiu uma maquete na prisão pra mostrar que não foi ele. Só que, tipo... olha, enfim, sabe? A gente tem, né, essa reconstituição aí do crime dos Nardoni. A gente tem também do Abdelmassif, que eu ia dizer outro arrombado, mas todo mundo nessa série é arrombado, né, basicamente. E assim, os atores estão todos muito bem, tá? Porque você acredita o tempo inteiro que eles são aquelas pessoas, assim. E pra mim, quando você esquece que é o ator X que tá ali e começa a pegar raiva do personagem, é que eles estão fazendo um excelente trabalho. E a gente tem também, né, o episódio de Sandrão ali, que é uma coisa muito doida, né? E vou ser bem honesta, eu não tinha tanto conhecimento, assim, da história de Sandrão. Eu sabia quem ela era, mas eu não tinha tantos detalhes ali, né, do que tinha acontecido com ela. E, nossa, uma maluquice também, foi, cara, uma burrice dos infernos, cara. O crime que ela cometeu, como, cara? Como? Sem pé nem cabeça, cara. Tipo, completamente... Eu ia dizer completamente sem necessidade. Todos são sem necessidade, né, gente? Vamos por aí. É que é tão absurdo, tudo é tão absurdo, que é um absurdo. Mas, enfim, aí é muito louco ver o comportamento de cada um deles ali dentro da prisão e como eles deram o próprio jeito de sobreviver, né, nas situações, assim. Já falei bastante da Suzane aqui, né, da Elise também, mas, bom, Sandrão mandava em todo mundo, né, todo mundo meio que tinha medo de Sandrão. A gente vê ali que a Ana Carolina Jatobá, ela era meio excluída, né, tipo, todo mundo tinha raiva dela ali, né, porque ela cometeu um crime contra uma criança e tudo, ninguém gostava dela. E a gente tem um ponto da história onde a Suzane e a Ana Carolina, elas viram amigas, né, o que é uma coisa muito louca, né, elas têm um rolê evangélico juntas ali, assim, na prisão. E tava dando tudo certo, né, pra Ana Carolina, até que pegaram ela num FaceTime com os filhos, né, e isso não podia. E aí ela se lascou também. Mas nós temos também, por exemplo, os irmãos Cravinho, né? O Daniel, ele faz umas restaurações ali, uns negócios e tal. E, cara, ele vai vivendo a vida dele. Ele se apaixona ali por uma mina e tal. E, enfim, né? Eles vão ficando juntos ali. Ela é irmã de um preso. E aí... Ela é irmã ou filha? Acho que ela é irmã de um preso, não lembro agora. Mas aí ele se apaixona por essa menina, né? E tal. Então eles ficam juntos. E já o Christian, não. O Christian, a gente vê que ele tem um relacionamento com outro detento ali. Cara, eles têm uma construção interessante de um romance ali. Cara, pra mim, o ator que faz o Christian Cravinho, sensacional também, muito bem. Eu tava muito engajado com as histórias dele, assim, sabe? Dentro do que tava rolando. Só que, cara, ele foi muito burro também, né? Não o ator, coitado. O Christian Cravinho também foi muito burro, né? O cara solto ali, se meteu em outro negócio, tentou pagar uma propina pro policial e foi preso de novo. Tipo, meu Deus do céu, como é que pode ser tão burro? Daí você entende, né? Por que a Suzane conseguiu manipular eles, né? Porque são dois burros, mas enfim. Aí a gente vê também o Abdelmassif, que é assim... Eu ia dizer outro arrombado, mas todos são arrombados. Mas aqui ele, cara, meu Deus do céu. A gente... bom, ele continuou sendo arrombado na prisão também, né? Assim como a gente viu quem a Suzane realmente era, a gente viu que o Abdelmassif continuou também sendo arrombado. Ele todo dia metia um miguezão de que tava mal, e daí ele ia lá pro médico, e daí o médico já não aguentava mais ele, o médico ficava, tá bom. Beleza, cara. E aí, ele, né, continuou lá, enfim. Ai, cara, muito desgraçado, meu Deus do céu. Cara, ai, todo mundo nessa série é desgraçado. E eu achei muito interessante que, assim, uma questão que eu tinha levantado, quer dizer, eu levantei a mim mesma, não lembro se eu trouxe aqui no vídeo, mas era que eles tinham apresentado os protagonistas, né, com aquela cartelinha descritiva dos crimes, assim, do lado, e eu fiquei, poxa vida, cara, tem outros detentos ali que eu gostaria de saber o que eles fizeram. E aí, nos outros episódios, eles continuaram fazendo isso. Então, ponto positivo pra série também, eu acho que é super interessante eles trazerem isso, porque, cara, tem pessoas ali que, você não reconhece, né, ou não faz ideia que aquela pessoa existiu, ou existe, enfim. Então, você quer entender, né, qual que foi esse crime ali que a pessoa cometeu, por que ela tá ali, o que tá rolando e tal. Então, assim, é muito louco, porque cada cartela, né, de descrição que aparecia, o clima ia pesando cada vez mais, né, ia ficando cada vez mais bizarro o negócio, assim. E daí é uma que prostitui a filha, daí é outra que filmou a irmã de 3 anos sendo estuprada. Gente, é
uma insanidade, cara, é uma insanidade muito louca, assim. É uma coisa muito louca, meu Deus. Então, assim, eu achei muito interessante ver essa dinâmica, assim, de Tremembé, né? Pelo que a Vera falou, eles reconstruíram o presídio todo em estúdio, então ele é o mais fiel possível à realidade. E é muito interessante porque a gente vê toda essa dinâmica ali, né? A gente entende o que tá rolando ali, como que eles vão lidando com as coisas, né? Da vida de um modo geral. O fato de que daí a Suzane foi e deu entrevista pro Gugu, e daí a Elise vai fazer um documentário ali dela. E assim, cada um vai meio que tocando a vida como a vida lhes permite, né? Então, muito doido isso, assim. Eu achei o seriado interessantíssimo porque mostra um lado que nós não estamos acostumados a ver em séries de true crime, porque normalmente nós vemos o crime que levou àquele ponto e não as consequências daquilo, né? E aí, e pra mim muito interessante também eles trazerem o crime, só que de uma forma com que respeite bastante a vítima, né? Porque eles trouxeram os crimes ali e nada é super gráfico. Né? A gente não fica vendo a pessoa sofrendo, agonizando ou sangrando, enfim, a gente vê o criminoso cometendo o crime, mas a vítima, né? A memória da vítima ali é poupada. Então, eu gostei desse tipo de escolha narrativa, assim, pra mim caiu muito bem pra série, torna a série menos, eu não vou dizer menos, quer dizer, eu ia dizer menos pesada, mas, né, levando em conta tudo que cada um cometeu, não é aquela série menos pesada, mas acho que visualmente, né, ela torna a série visualmente menos pesada. Muito louco, né, ver essa dinâmica entre eles, assim, e a forma como eles lidam com as coisas. E, cara, no fim das contas, são pessoas comuns, e pra mim isso é extremamente importante de ser dito aqui. Por quê? Porque as pessoas, elas têm um estigma, assim, de que a pessoa que comete um crime, é uma pessoa X ou Y, né? É uma pessoa com tal característica, é uma pessoa que tem tal jeito de tal coisa. Mas não, cara, tipo, você vê na série ali, você vê que são pessoas comuns. Elas têm, tipo, conversas ali do dia a dia delas e das coisas delas, e não sei quem vai casar, e daí a outra é madrinha, e daí, não sei o que, brigou com não sei quem, e daí a outra vai fazer a manicure. São pessoas do dia a dia. Então, tipo, é muito louco pensar que, né, qualquer pessoa em potencial poderia estar ali. Então, gostei bastante da série, achei uma ótima ideia. A série tem um bom argumento, assim, a estrutura da narrativa é super interessante, sabe? Tem uma construção de história muito legal, assim, que a gente fica muito engajado com o que tá acontecendo. E aí, uma trama que abre num episódio, ela fecha no terceiro, daí às vezes outra abre no segundo, fecha só no último, às vezes tem uma questão que vai do primeiro até o último. Enfim, então eu gostei a forma como a estrutura do roteiro foi montada, assim, e eu acho que as escolhas dos, entre muitas aspas, protagonistas da série foi muito boa, assim, realmente são os crimes que mais chocaram o Brasil e são pessoas, assim, que elas viveram coisas interessantes ali dentro de Tremembé pra se tornar uma história, né, de série. Então, e não deixaram de lado outros criminosos que também passaram por ali no mesmo período, né? Eles aparecem e tal, e de alguma forma eles acabam interferindo na história, né? Mas, cara, gostei bastante de Tremembé, bastante mesmo, assim. Achei a série muito bem feita, achei que o elenco tá muito bem, fiquei bem surpresa, assim. Eu tinha, assim, antes de ver o primeiro episódio ainda tinha algumas dúvidas, mas, cara, como é bom estar vivo em 2025 apreciando obras nacionais desse calibre, assim, sabe? Eu sinto muito por pessoas que tenham síndrome de vira-lata, que acham que o Brasil não produz boas séries, porque o Brasil produz séries absolutamente incríveis. E outra coisa, acho muito louco, eu recebi um comentário num vídeo, acho que foi de Os Donos do Jogo, que é outra série sensacional, super recomendo, tá? Da Netflix. Mas recebi um comentário de um cara que ele falava assim, não, porque eu não consumo séries nacionais, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu sinto muito, né? Eu fico muito chateada quando vejo brasileiro com síndrome do vira-lata, assim, né? Que não é capaz de apreciar a cultura nacional, né? E tudo. E daí o cara me veio mandar DM no Instagram. Veja bem, né? Pessoa completamente desocupada. Sendo que ele falou assim, admiro muito a sua competência para comentar de séries, não sei o que. Tudo bem, né? Não precisava me elogiar, mas ele quis elogiar. E aí no Instagram ele veio falar assim, não, porque esses atores que você idolatra, eles são a favor de um governo de esquerda, porque não sei... Meu filho... Eu não sei o que você acha que arte é, tá? Mas assim, a pessoa não ter o discernimento de que absolutamente tudo que ela assiste, sendo americano, sendo espanhol, sendo australiano, sendo britânico, sendo brasileiro, tudo é político, gente. Tudo é político, tá? Tudo é político. E se você tem o mínimo de discernimento cultural, social,
e você sabe raciocinar as coisas, você vai entender que a cultura enfim, a literatura, o audiovisual, e, enfim, é extremamente importante para um país, porque a cultura move o país. A cultura que instiga as pessoas a lerem mais, a se inteirarem mais sobre as coisas, a, enfim, consumirem coisas que vão acrescentar no intelecto delas, né, gente? Não caiam em discursos de pessoas discursos limitantes, de pessoas que acham que cultura é desnecessário, porque não é. E se você assiste séries gringas e acha o máximo, e acha que só a galera da cultura brasileira de esquerda tem uma notícia pra você, eu tenho uma notícia incrível pra você, porque você é muito burro, eu sinto muito. Mas enfim, aí é isso, gente. Bom, assistam séries nacionais, eu tô muito orgulhosa porque a gente tá com uma safra muito legal esse ano de séries nacionais muito boas. Eu vi que na Globoplay tem uma série que é uma coisa meio de vampiro. Eu já vi gente nos comentários pedindo pra eu falar sobre ela. Vou tentar assistir pra ver qual é que é. Não garanto que eu vou trazer vídeo, mas eu vou tentar assistir pra ver qual é que é, porque eu fiquei curiosa. Mas enfim, gente, me contem o que vocês acharam de Tremembé, porque eu achei a série muito boa, muito bem produzida. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.